Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Vivo Voto, edição especial, nesse caso, voltada justamente a gente abordar um pouco, né, sobre o tema relacionado à concessão da ET Vargem Limpa aqui na cidade de Bauru. Tenho comigo aqui José Eduardo Mantini, é nosso jornalista da casa. Tem também Nelson Itaberá, do Contraponto Digital, né, marcando presença aqui na nossa mesa redonda, digamos assim, além do Pedro Fiorelli, que é advogado contabilista, mestrado profissional em economia e gestão, doutorando em administração pela Universidade de Bordeaux e participou ativamente das discussões do Marco Legal de Saneamento. Então, esse pessoal, né, a gente aqui vai abordar nessa próxima hora a concessão da ET Vargem Limpa e todos os assuntos, né, relacionados a ela, né, que vai muito além disso. Começamos lá com o Nelson Itaberá, Nelson. Muito obrigado por ser convidado para participar, que a gente fala no jornalismo, na tentativa de qualificar um pouco o diálogo em torno do debate da concessão, do esgoto, de obras complementares, seja qual for o ponto de vista, tendo como mira que a cidade nunca fez esse tipo de formato, tem desafios gigantescos reconhecidos pela população lá fora. Todos que nos assistem sabem que a gente precisa tratar o esgoto, sim, né? Isso é obra prioritária. Precisamos resolver outros problemas, como micro e macro drenagem e outros absurdos, né, que ficaram no tempo, mas para isso o contribuinte, o consumidor no dia a dia, ele tem o direito de saber também qual é a regra do jogo. E mais do que isso, se essa regra do jogo, se ela satisfaz tanto ao eventual interesse privado lá fora, independentemente do juízo de valor, se será esse o formato, se isso cabe dentro da legislação e das condições para que a gente possa ver o bolso de cada um no dia a dia. Então, nesse sentido de contribuição, acompanhando audiências públicas e do pouco que a Prefeitura de Bauru, através do DAE, o Departamento de Água e Esgoto, que é quem foi escalado pela prefeita Suelen Rossim para coordenar essa situação, junto com os técnicos da respeitada Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP de São Paulo, para fazer a conta, né, a planilhagem, o estudo de viabilidade técnico-econômica disso, tendo em vista vários atrasos nesse diálogo ao longo dos últimos 6, 7 meses, a gente tenta aqui fazer um esforço de tentar colaborar junto à comunidade nessa missão educativa. Eu ia convidar o Pedro, diante de sua experiência, tanto de estudo, Pedro, quanto de consultor nessa área, para quem participou ativamente junto a todas as questões nacionais do chamado marco regulatório, sabendo que o marco relatório do saneamento incluiu mais de um tripé de possíveis obras públicas, ou PPP, ou concessão. Aqui adotou-se uma concessão. O que se pergunta é o seguinte: a Prefeitura de Bauru apresentou, ainda em uma audiência pública, de que é possível incluir a drenagem urbana, piscinões e rede para resolver uma parte específica, de fato necessária, das questões de inundação das Nações Unidas e toda a sua bacia, junto com o programa de concessão de esgoto com obras complementares. Fez mais do que isso, avançou na proposta antes da minuta, na autorização que ainda será avaliada pelo Legislativo, com obras complementares também na área de água, gestão comercial, troca de hidrômetros, estação de tratamento de águas, adutora daqui, onde estão os estúdios da TV, até a área da Praça Portugal, descendo a Comendador Marta. Ou seja, ela abriu o leque com um conjunto de obras. Como o marco do saneamento é a base da sustentação da Prefeitura, dizendo que isso é possível nessas modalidades que são postas, o que eu lhe pergunto como contribuição é se juridicamente a gente tem segurança, a palavra segurança jurídica, tudo que você ouviu, que você discutiu com os especialistas, para esse formato híbrido que foi adotado aqui como proposta. Muito obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Acho que é importante até para esclarecer um pouco desse contexto, né, como que a gente chegou a esse marco legal do saneamento, a 14026, que foi agora em 2020, né, como um contexto, né, com a urbanização, né, do Brasil lá nos idos de 90,
né, a gente começou a sofrer muito pela concentração de dificuldade da água e do esgoto, e lá em torno de 1940 surgiram as primeiras departamentos ou serviços autônomos de água e esgoto, né, e começaram a ter dificuldade de entregar dessa forma, e aí lá, chegando em 1970, na época do governo militar, entendendo que precisava realmente avançar com essa pauta, houve um grande plano nacional, o Planasa, que buscou, através das companhias estaduais, da Constituição, repassar recursos a fundo perdido, tanto do antigo Banco Nacional da Habitação e outros fundos tantos que existiram, para o saneamento. E uma lógica essencial. Primeiro você leva água de qualidade, depois você afasta, né, o esgoto da porta da casa da pessoa e no ato seguinte você faz o tratamento. E o Planasa avançou de 70 a 90, o Brasil avançou muito no atendimento de água para toda a população, e o esgoto acabou ficando um pouco ali para trás nesse desafio, né, até porque depois vinha o afastamento e o tratamento. Então, em 90 acabou essa visão do Planasa, acabou indo para o próprio governo federal, essa política, dessa estratégia para o saneamento nacional. E aí, depois, vendo também a necessidade, lá em 2007, né, com a Lei 11.445, que veio a primeira regulação do saneamento básico, trazendo ali uma série de aspectos, englobando água, esgoto, resíduos e drenagens dentro dessa modalidade, né, e depois também fazendo-se uma discussão, né, da participação do privado, né, nesse esforço de investimento, que hoje a gente está, em números atualizados, estamos falando em torno de 800 bilhões que são necessários. E vendo que de 2007 até 2017 ali, né, a coisa não tinha avançado também, tanto como se desejava, começou-se a discussão de novo, né, de um novo marco, de uma atualização desse marco vigente, que gerou aí 2 medidas provisórias, depois um projeto de lei do Executivo, que culminou depois na legislação na 14.020, que em 2020. Só fazendo esse apanhado histórico para entrar propriamente. E o que tinha lá, né, 2007, depois foi reforçado nas discussões que ocorreram mais recentemente, né? Foi deixar claro a natureza de cada um desses modais, que por mais que integrem o saneamento básico, água tem um escopo, né? Esgoto tem um outro escopo, drenagem também é dentro dos líquidos, tem o seu escopo, e também o resíduo sólido que ficou ali embarcado, e é um modelo também ali um pouco diferente. E lá, artigo 29, a gente menciona um pouco, né, e deixou isso claro, que os serviços públicos ali de saneamento, né, eles tinham que vedar a duplicidade de custos administrativos e gerenciais, né, ali para a segurança do jurídico, e deixou ali muito específico, né, que é um modal, a drenagem, e essa drenagem, né, ela pode se dar ali por meio de tributo, taxa, tarifa, né, num regime de prestação. E depois, lá no artigo 36, se deixou claro também, né, que essa cobrança de drenagem se sugeria levar em conta, né, a questão do lote urbano, buscando uma métrica, né, para permeabilidade, levando em conta níveis de renda, características dos lotes e tudo. Então, é uma inovação, né, a gente ainda não viu esse modelo no Brasil, né, de trazer isso dentro de uma composição. Tiveram algumas discussões em Porto Alegre sobre também a drenagem, tem toda uma discussão técnica aqui, mas foge um pouco aqui do nosso escopo inicial, sobre o uso dentro da própria rede de água, da drenagem, levar esgoto também, mas o que ficou lá é uma tentativa de deixar muito claro o serviço público de água, o serviço público de esgoto, o serviço público de drenagem e o serviço público de manejo, e aí com as suas respectivas taxas, até para você conseguir ter uma justiça tarifária, né? Então, porque no fim do dia o que se busca é a modicidade tarifária. Mas aí nesse caso, então, para complementar, eu teria que, se eu faço opção, que é inédito no país, não temos esse formato ainda, por oferecer uma concessão
com serviços de esgoto, estou mensurando um custo, vou achar o metro cúbico, a prefeitura deveria apresentar isso junto com a FIP até para o mercado e para a mensuração, se isso para em pé, como a gente chama na questão dos dados. Bom, eu defini que para fazer todas essas obras de esgoto, as estações, a transposição do Rio Bauru, mais a própria ET já com usina de energia, tratamento do lodo, custo metro cúbico, esgoto tratado, CAPEX, OPEX, dá X, né, um valor. Eu teria que fazer uma mensuração também para a drenagem, não só enfiar ela no meio do pacote? Sim, o ideal do modelo, né, o espírito do marco é você até lá no 36, a gente deixou claro, né, assim, você tem uma proxy, né, alguma forma de fazer isso, de metrificar isso. Permeabilidade do lote, né, então, assim, tem algumas características de espaço, né, para você fazer essa cobrança. No Brasil é um pouco inédito, assim, se não me falha a memória, a gente tem um caso no estado de São Paulo, que eu acho que é Santo André, que instituiu uma taxa, né, de drenagem urbana, porque tinha um problema muito sério lá, então estabeleceu uma taxa para poder executar esses serviços, né? E lá atrás, na discussão do marco, se buscou fazer essa segregação por uma questão simples, né? É um custo muito elevado. E você trazer isso dentro de um modal, você pode inviabilizar o outro modal. Então, assim, é mais fácil você deixar claro que você está fazendo um de esgoto, e uma de drenagem, um de resíduo sólido e um de água, do que você englobar tudo. Porque aí você foge do espírito também de evitar a duplicidade de custos, tanto administrativos quanto os operacionais. Do artigo 29. Do artigo 29. Tá, mas nesse caso, para aprofundar um pouquinho mais, bom, eu mensurei um custo de esgoto para todas essas obras, o custo operacional, para isso ser tratado no dia a dia, energia elétrica, insumos, material de pessoal e tal, e eu tenho um piscinão, a rede de esgoto, ou seja, a drenagem. Quando você fala em métricas de lote, nível de renda, eu tenho tanto a abrangência, se eu posso, exemplo da iluminação pública, eu ponho um bem disponível de um serviço e divido por todos. O rateio chamado absoluto. Aqui eu teria que compartimentar, chegar a esse nível para não criar nenhuma discussão jurídica? O jeito mais lógico, né, assim, era seguir na linha do marco do saneamento que propôs, no fim do dia, essa linha, né, de tentar achar que foi o único modelo que foi estabelecido no Brasil. Então, que teve uma discussão e que acabou passando. Falou, não, é justo no âmbito de taxa que a gente precisa evitar tomar cuidado com a questão de tarifa, porque pode discutir o direito administrativo e em si o direito tributário, né? Então, a tarifa, a taxa, tem muita gente que confunde isso e são conceitos que precisam ser segregados. Mas, no fim, no limite, né, é muito mais lógico até ir numa linha, porque você tem um benefício ali para uma localidade e tudo. Lógico, é uma questão, é uma opção, né? Mas assim, é um modelo realmente inovador e tem que, no fim do dia, eu acho que é fazer essa pergunta, né? Ok para toda a coletividade pagar por meio do esgoto também a drenagem? Então, se tiver, é um conforto com relação a isso, mas precisa ser esses números claros aí para ter essa melhor qualificação aí do debate e tá em linha aí com os preceitos do Marco Legal do Saneamento. Nós temos observado as discussões na Câmara, né? Há muitas dúvidas dos próprios parlamentares, né? Vários deles aí, de forma suprapartidária até, Pedro, tem falado até publicamente que não tem o preparo técnico, né? Até porque o projeto de lei da prefeita pede apenas uma autorização deles para iniciar esse processo de concessão. Por outro lado, nós temos um fundo municipal criado em 2006, né, que exatamente era para ser utilizado para a construção da estação de tratamento de esgoto, que, como bem disse o Nelson, ninguém é contra, todo mundo sabe que precisa ser de fato tratado o esgoto de Bauru, né, até para não, além de melhorar a qualidade de vida aqui para uma população de 400 mil habitantes, você acaba também melhorando a qualidade de vida de toda a nossa região, né, porque é triste ver Bauru com apenas 3% do seu esgoto tratado, enquanto os municípios menores conseguiram já, por um programa extinto do governo do estado chamado Água Limpa, tratar os seus efluentes domésticos em várias cidades aqui da região. Esse fundo, que hoje gira em torno de mais de 240 milhões de reais, como é que você vê, qual a sua opinião em relação a possibilidade de aplicar esses recursos que foi criado exatamente para esse objetivo, de concluir uma ET inacabada, colocar em funcionamento e talvez depois pensar
numa nova modelagem para fazer a operação dessa ET, ou até ele deixar para o DAI, que é uma empresa superavitária? Eu acho que o ponto aqui que a gente tem que separar, né, assim, eu acho que tem uma discussão jurídica do ponto de vista da lei orgânica do município, da própria gestão ali do município, de entender se é uma autorização, né, para se concluir um estudo, está se baseado nesse, mas não vinculado necessariamente a esse estudo. Então a gente tem uma discussão política que precisa ser feita no âmbito político disso, né, que é a Câmara junto e acho que a sociedade pode contribuir nesses debates e tudo, dessa oportunidade ou não de fazer uma autorização pretérita, né, antes de você ter vinculado a um estudo. Se não me falha a memória, aqui em Bauru também teve uma da iluminação pública que veio um estudo já pronto, vinculado, né, com contrato e tudo, para dar mais conforto para o legislativo. Eu acho que isso é um aspecto. E aí, do ponto de vista talvez mais técnico aqui, tentar para o lado que eu posso contribuir um pouco mais, né? Nessa parte do fundo, né, hoje o texto prevê ali no texto, né, do fundo, que tem essa destinação. Isso também é uma prerrogativa, né, acho que do executivo propor e o legislativo entender oportuno, de como fazer esse recurso, né, então, para essa gestão. Né? Então, tem várias modalidades. Né? Acho que o pessoal acaba confundindo muito as parcerias público-privadas historicamente que nós tivemos, né? Então mistura os termos. Né? Mas, basicamente, serviço público são concessões. E essas concessões elas podem ser concessões diretas, que a tarifa em si paga 100% desse recurso, concessões parciais, né? Ou que a tarifa ela não consegue tudo, mas a gente chama de concessões patrocinadas, e que com isso, né, uma parte vem da tarifa e um complemento vem depois do poder público, e uma terceira modalidade, que é a concessão administrativa, que 100% vem do público, mediante outras fontes de custeio, para tocar hospitais, escolas, centros integrados de educação, como São Paulo, outros locais fizeram isso. Então tem várias formas, né, de chamar a parceria privada, tem a concessão comum, como está sendo colocado aqui. E aí a questão mas o DAI é superavitário, o DAI é deficitário, o privado é bom, o privado é ruim, ou o público é bom, o público é ruim, né? Eu acho que assim, a gente tem bons exemplos, tanto no público e no privado, tudo passando pela parte de gestão, né? Então acho que tem-se um desafio, é uma obra desafiadora, são volumes significativos, pelo que consta da história, né? Existiram algumas premissas, né, dos projetos que talvez não foram as melhores para depois na execução, né? Então entender, né, e no fim do dia, acho que é um ponto importante para esclarecer. Definir se o público ou o privado que faz, a gente parte de uma premissa que é o valor do dinheiro, o value for money. Então, o que é esse valor do dinheiro? Se para cada R$100, né, o primeiro estudo que tem ali, que começa todos os modelos, ou deveriam começar todos, o que é mais eficiente? Com os 240 milhões que você falou, quem entrega com a melhor rapidez e com o melhor preço esses 240 milhões? É o público ou é o privado? Então, assim, com base nesses estudos, vai entender, o público ele tem a dificuldade de contratar, ele tem essas situações e pode ter algumas vantagens tributárias por não ter tributação, se for num privado ou não. O privado talvez compre mais barato, mas tem uns impostos. Mas isso tudo vem nos estudos, né? Então, assim, para se chegar, pelo que se desenhou, se chegou à conclusão do estudo, que para essa execução é mais interessante o parceiro privado, né? E nessa modalidade de concessão. O que inova, de novo, trazendo ao ponto, é essa questão, né? Existem concessões parciais no Brasil e com a gestão comercial, que isso é um ponto importante até para poder ter gerenciamento da receita, né? Que é um ponto importante para qualquer privado que se interesse. Mas essa questão da drenagem realmente é uma inovação e vai ser uma aposta para entender porque é um volume grande de investimento também nesse montante, né? Tem muita obra ali, não que isso seja um problema, mas é que é um modal diferente. Vai ser uma primeira, se avançando aí o projeto, vai ser um primeiro caso dessa natureza aí. Já se fizeram alguns casos de água, esgoto e resíduos sólidos, modelagens, mas até hoje não conseguiu-se firmar, né, uma boa modelagem para trazer drenagem. Pode chegar nesse ponto? Pode chegar, mas hoje não temos nada de referência, né, aqui no Brasil. Então, temos duas questões aqui para sugerir, para tentar, eu sei que é uma linguagem técnica até para o público do dia a dia, mas o que a gente está tentando contribuir aqui, nesse ponto com o Pedro,
se a gente tem uma inovação de juntar um programa de oferecer para a iniciativa privada, nessa hipótese, serviços de esgoto para serem executados e operação disso, e serviços de drenagem, que é um outro formato, outra modelagem que já explicou, definido no artigo 36 ou 29 Sim. da Lei Federal do Marco de Saneamento. Nos modelos clássicos que eu fui olhar de concessão de esgoto, independentemente do tempo, você vai pegar o EVT, o tal do estudo de viabilidade econômica, você consegue enxergar lá, olha, o custo do metro cúbico, porque você traduz isso em metro cúbico, do esgoto é X. Como eu vou fazer isso tendo drenagem junto? Não, esse é o grande desafio que a gente discutia lá atrás, quando da elaboração, isso, né, das audiências públicas todas que tiveram. Foi por isso que a gente falou, vamos, alhos e bugalhos, né, vamos deixar claro o que é e também os custos envolvendo disso. Porque operar esgoto é diferente de operar drenagem, né, a depender do modelo. Tem sistemas de alerta, tem tudo. Então, realmente, pode fazer sentido dentro de um mesmo guarda-chuva? Até faz sentido, mas com formas de arrecadação, como você traz aí, bem definidos para saber que conta que você está pagando no fim do dia, né, dentro desse conceito. E lá, né, acho que essa questão do valor do público ou do privado, né, o que a gente viu de experiência? Desde o marco para cá, a gente teve vários avanços, Alagoas, Rio de Janeiro, em modelos regionais, tivemos modelos municipais, Pomerode foi um que fez recentemente, que é uma cidade menor também. Então, assim, o Brasil avançou muito nessas contratações de investimentos privados e também teve ali a oportunidade de parcerias público-privadas, tivemos no Paraná recentemente também. E como que funcionava, né? Então, assim, é uma evolução as parcerias também público e privadas, ela vem numa evolução. Inicialmente começou-se no modal só o menor preço de tarifa. E foi-se lá e aplicou. Percebeu-se em rodovias, em outros modais também, que nem sempre você tinha a melhor vantajosidade, porque aí entrava um pouco na lei de licitações tal, que derrubava o preço, muitas vezes, para ganhar, e depois aumentava os custos, ficava difícil, né? Então, o próprio, olhando como governo, né, entendeu? Falou, não faz sentido só o menor preço. Então, vamos buscar uma modicidade tarifária, isso em energia, em saneamento, em qualquer uma das caras, e depois vamos botar um limite, tá bom, entendendo que é aceitável dentro do que você fez um estudo robusto, que fala, ó, o preço é esse, um desconto de 20% tem eficiência, que ele foi buscar, né? E da diferença você dá em outorga, né? Porque pode ser que o privado ali entenda que tenha mais eficiência identificada do que os 20% do limite. Aí você dá em outorga, né? Então aí você vê o que é água, o que é esgoto, o que está vindo no modelo, né? Então acho que é um pouco essa a configuração, mas são coisas que vêm juntas e agora está chegando. Aí depois tentou maior outorga também, mas aí reclamava que não ficava modicidade tarifária. Aí chegou nesse meio do caminho. Ok, o menor preço, uma modicidade tarifária realista e com uma outorga, e aí dentro do que via de oportunidade nas modelagens. E aí cada um depois tem opção, dentro da interpretação do modelo, falou, não, eu acho que eu posso ser mais eficiente aqui, eu posso ser menos eficiente ali, né? Eu tenho um posto de operação, uma cidade mais próxima, eu não tenho, aí são premissas e restrições que cada empresa que vier concorrer vai ter. Mantini, se puder complementar ainda nessa questão, um braço da sua questão que eu achei importantíssima, talvez você tivesse tido a intenção também de perguntar, se não foi eu já coloco como minha aqui, pois não. É que é jurídico também, Pedro. Nós temos o Fundo de Tratamento de Esgoto, e o Ministério Público tem pontuado aqui no histórico da cidade, é uma posição, portanto, do fiscal da lei, de que os valores que já estão arrecadados desde 2006, que já estão no caixa, esses 240 aí, mais alguma coisa lá que tem separado na prefeitura que não foi utilizado, de que como eles já têm uma lei própria, com vinculação própria, para uso próprio, e é tratamento de esgoto, não tem escrito em lugar nenhum lá que é drenagem, de que a rigor, se fosse estabelecer uma nova situação jurídica de utilizar parte dos recursos, aí na eventual concessão, para pagar drenagem, de que esse 240 teria que estar protegido. Porém, contudo, entretanto, eu conversei isso com a prefeita algumas vezes, inclusive antes de gravar aqui, argumentando que a própria Procuradoria Jurídica do município alerta, numa audiência pública, falando o seguinte, o ideal é que o texto do projeto de lei, isso não é filigrama técnica, que ele coloca várias tarifas no plural lá, de que esse dinheiro, então, para evitar a eventual judicialização, exatamente pelos conceitos que você apresentou, que ele teria que ser utilizado exclusivamente
na ET. Eu confesso que até não entendi por que a redação, neste caso, com essa hipótese, foi mal feita, porque ele coloca para drenagem. Ou seja, estou sendo claro, o Ministério Público, por várias vezes, fiz várias matérias disso, está dizendo, olha, o que já está arrecadado tinha uso e destino certo, não pode ser utilizado para drenagem. Mas a situação do marco legal que você está colocando aí complica um pouco mais. Eu estou pensando na insegurança jurídica de novo. Sim. Não, eu acho que complementando aí, eu acho que o ponto vem desse espírito, né, de ter clareza, né, afinal é o serviço público, né, não é uma coisa, você está mensurando quem que cada um está consumindo, né, então assim, não é uma questão geral como varrição, né, então de, assim, quem sujou foi você, o Nelson, foi o Amantini, quem que sujou, né, então ali você tem, né, então na água, quem consome mais, paga mais, né, você tem uma modicidade tarifária, você dá uma tarifa social, né, para quem não tem, mas você estabelece, quem consome mais, paga mais. Esgoto, né, que até uma discussão grande desses 90, 100, é muito caro tratar o esgoto, né, ficou um pouco para trás nos investimentos, porque são investimentos altos, e depois o custo de manutenção disso é muito alto, né, temos cidades no Brasil que têm estações prontas, mas que é tão caro operar que ela deixa desligado, ganhou a chave lá com uma coisa e não consegue operar, inclusive no estado de São Paulo. Então, o que é interessante ver disso, né, dessa discussão, que o Ministério Público deve estar identificando esse princípio do serviço público, né, e tá atrelado necessariamente a uma tarifa. Então, assim, no momento que você faz essa divisão, você deixa claro, o custo é 500 milhões, vamos fazer a grosso modo aqui, do esgoto. Usei 240, sobra tanto. Então, a tarifa vai ser tanto, porque eu precisei complementar com 300 milhões. Seja disso. De novo, o problema é misturar as duas coisas. Fica difícil, né, essa clareza para colocar. É um ponto importante? Alguém já deu solução? A drenagem é um problema do Brasil, né, então é uma solução, mas essa clareza até para evitar isso, porque muitas vezes se arrecada para o esgoto e tem que se entender, né, assim, o que é o mais urgente, né, então a drenagem é afastar o esgoto, né, tem um cronograma ali, um é 2 anos, outro é 8 anos, entendeu? Só no 8º ano. Entendeu? Em concomitância, né, o financiamento público disso, né, teve os seus desafios colocados. Então eu acho que é um pouco entender dessa lógica, né, da separação meio das contas, né, não misturar o que é custo e investimento, né, isso daí entra um pouco aí já na parte de modelagens em si, né, do que é mais viável ou não. Bom. Com a sua experiência técnica, da forma que você está enxergando aí esse projeto, esse formato, é viável, não é viável? Quais seriam as alternativas que tanto a Câmara de Vereadores, a população, o Executivo, enfim, seria melhor para as características e para uma cidade como Bauru de 400 mil habitantes? Bom, aí entra bastante uma discussão econômica, financeira, técnica ali que talvez ali eu acho que a gente precisaria aprofundar um pouco mais, né? Do ponto de vista, acho que jurídico ali, de forma da regulação, olhando como regulação aqui, né? Eu acho que Bauru está bem, tem os projetos, né? Assim, podem se discutir da atualidade, o projeto é de 17, o projeto é de 19, o projeto é de 21, mas ele tem premissas ali colocadas. O que talvez é oportuno é só chegar nessas, evitar, né, exatamente que não seja uma vitória, um voo de galinha, uma vitória de pio, né? Você passa um projeto e depois ele não tem sustentação. E deixar muito claro, né, e de cada um desses modais. Então, eu vejo assim, não está difícil, eu acho que e pela urgência do tema, é uma questão de ajustes, né, finos aí, de premissas, mas assim, o modelo hoje, se fosse assim, olhando pelo modelo jurídico de uma concessão, né, parcial, com gestão comercial, existem modelos, foram para a rua, algumas foram, não. Tem discussões, mas aí a gente pode combinar com os economistas mais e discussão da vantajosidade de você fazer uma concessão só do esgoto, ou fazer uma concessão de água e esgoto, ou o que tira mais valor, né? Então, lá na discussão do marco de saneamento, os economistas discutiam lá, se você faria mais sentido a água e esgoto, porque você meio que você tem eficiências entre eles, né? Então, de distribuição e tal, eles conversam um pouco mais. Drenagem já é um bichinho mais complicado e também resíduo já é um outro universo, mas está abarcado ali dentro do saneamento. Então, assim, eu acho que do ponto de vista jurídico, aí de ajuste,
são expressões aí do ponto de vista do projeto em si. Tem a discussão política, que eu acho que é uma discussão que vai ocorrer, mas olhando eminentemente aqui para o projeto, tem bons elementos, o que precisa é esse refino, né? Então, assim, é ter confiança que as premissas são as melhores que tem. Então, se os números ali é o melhor número que eu tenho, então vamos trabalhar, né, com aqueles números, né? Então, entender esses dados, esses planos, né? Pelo que eu pude apurar aqui muito preliminarmente, tem estudo de 2017 da drenagem, tem estudo de 2019 da parte lá, tem discussão, né? Tem até perícia hoje envolvendo aí o que foi feito, o que não foi feito, e isso é importante até para dar segurança jurídica, né? Esse prazo deve avançar aí até meados desse ano, essa definição, para fechar a questão depois dos acertos entre prefeitura, entre as empresas que fizeram um trabalho até aqui, para o concessionário que vier pegar daqui para frente, sabendo ali o que está pegando, né? Então, aquele carro construir, eu falo, o melhor exemplo é pegar um desses, aqui em Bauru tem alguns prédios desses que estão inacabados, né? Então, pegaram um prédio para acabar, né? Você não sabe como que está ali, você vai descobrir na hora que você for vendo ali, né? Então, vai ter que, esse projeto vai longe ainda, porque vai vir, no momento que fizer um edital, tendo autorização ou não em algum momento, mas se fizer um estudo, vai ter que pesquisa em campo, as empresas vão vir ver, vão fazer o seu melhor estudo. Então, isso é um pontapé inicial para um processo que precisa aí avançar, e aí tem que entender as prioridades, aí cada um, aí a prioridade que existe. Agora, Pedro, diferentemente do que foi o projeto de PPP da iluminação pública, que até passou com relativa facilidade na Câmara, que foi um projeto muito bem detalhado, para quem está buscando uma autorização, né? Algumas pessoas até usam que o termo autorização, sem esse detalhamento, sem esse estudo de viabilidade técnica e financeira, é quase que um cheque em branco, né? E os vereadores ali é uma casa política, obviamente tem que ter todos esses estudos em mãos, né? Medir esses prós, contras, né? O preço final que vai custar para o consumidor. Você não acha que deveria, a exemplo do que foi o projeto da PPP, que já deveria ter esse estudo detalhado, custo-benefício para a população, ser encaminhado junto com esse projeto de autorização, que talvez facilitasse, inclusive, a compreensão da população, dos próprios representantes da população, que são os vereadores? Então, assim, do modelo, né, tem vários. Tem que olhar, né, lá no marco do saneamento, a gente evitou entrar muito, né, da discussão de como que é a forma em si, porque cada município tem a sua lei orgânica. Acho que a grande discussão que a gente fez no marco foi da questão de quem que é o titular do serviço, porque isso ficou muito confuso na Constituição, né? Ficou uma bola pingando, né, ali de se é interesse comum, interesse local, e aí que se dava todas as questões que geraram depois o marco da questão se precisa de concorrência pública, se não precisa concorrência pública, como ocorria com a prestação da Sabesp, se era um contrato de programa, se era um contrato de concessão. Então, acabou que o marco ele se prendeu nessas questões de definir o que é interesse comum, o que é interesse local, né, de ver onde estavam as instalações específicas naquele ponto ali, e em cima disso promover, né? Os estudos em si, aí daí depende da lei orgânica. Então, tem município que precisa referendar o documento final. Tem município que não, entrega o cheque em branco para a prefeita e vai, né? Então, assim, é difícil... porque tem uma configuração de cada município ali, né? Então, cravar se vai dar o cheque, não vai dar o cheque, é uma discussão que foge um pouco da natureza ali técnica, né? Óbvio que, acho que os insumos que são dados podem dar mais conforto ou não, vai depender ali dos valores também, né? Do montante da obra, né? O que é o razoável, né? Na lei das PPPs aqui tem até lá os limites, lá 10 milhões, assim, né? Então, assim, acho que tem alguns números que precisam, estão aqui, está bem avançado, acho que é discutir o que tem, né, e importante, que eu acho que o marco deixou isso muito claro, né, e a urgência que tem o saneamento, né, então, assim, e priorizar as coisas, né, só de água e esgoto a gente está falando de 800 bilhões, sem contar drenagem e resíduos sólidos, né, então, assim, sendo que o marco colocou a meta até 2033 de estar universalizado, eventualmente prorrogado até 2040, se a tarifa, e aí o espírito da modicidade tarifária, ficar muito alto e não for sustentável, aí o legislador entendeu que caberia ali uma prorrogação para que a tarifa, né, porque a essência do marco isso tem que ser sustentável,
né? Então, assim, principalmente poder ser dividido. Quem consome mais, ter justiça tarifária, né? Ter a pessoa que tem a capacidade contributiva, que tem uma série de coisas, ela possa, né, pagar mais, pagar menos, conforme aí o uso, sua capacidade. O Pedro está falando aqui no meio, eu estou raciocinando, falando que tem municípios, e tem mesmo, que já estão com estações de tratamento de esgoto maiores que a nossa, inclusive, com a chave na mão, pronta, mas o custo de operacionalizar ela, né, é tão maior, enfim, por várias razões, que não cabe lá no que foi apresentado antes. É o tal de torturar os números para ver se a proposta para em pé. Nós estamos falando de um OPEX aqui, a princípio, diante do que foi apresentado, né, ou seja, dos custos de operação do sistema para fazer esse sistema, tanto de piscinões, quanto de rede de esgoto, vou falar de tudo, né? Nações Unidas, drenagem, quanto das adutoras, quanto do sistema comercial, troca de drones a cada 5 anos, para cobrar aquilo que efetivamente as pessoas consomem de água, quanto para funcionar a ética, é uma grande usina, essas pessoas não se aperceberam ainda, é uma usina de grande porte, né? São bilhões de reais com energia, enfim, se vai transformar o lodo em outro material que possa ser vendido como substrato depois ou não, gerar outra receita, ou tem que transportar, que seria gigantesco, cumprindo a legislação do destino final dessa história toda. Nós estamos falando aqui no ponto de partida do que foi apresentado pelo DAI, pela FIP, de 2,2 bilhões de reais, né? 2 bilhões e 200 milhões de reais, e um custo de investimento a priori de 1 bilhão e 98, arredondando 1,1 bilhão de reais. Quando você não vê o custo do metro cúbico nesse estudo todo para poder mensurar, ele faz sentido, como um consultor do mercado, olhando do lado do investidor, apresentado para o mercado que eles teriam segurança ou capacidade de olhar para o nosso modelo que já estou posto aqui e falar, opa, pera, aqui dá para entrar? Eu acho que a gente precisa entender ali essa parte da numerologia, né? Eu acho que o investidor privado, ele tem o interesse público de prestar aquele serviço e as margens dele ali atrelado ao risco. Risco político, risco jurídico, risco institucional. Até recentemente foi publicado pela ANA umas normas de referência, né? Porque o Marco também trouxe essa questão das normas de referência. Então, todos os custos, sejam eles de CAPEX, né, que a gente fala que é os ativos de investimento e capital, quanto os de operação, né, e a margem de lucro aí, ele sai da operação da tarifa, né? Então tem que ser sustentável. Então, assim, tem que pagar todos os investimentos que precisam ser feitos, todos os custos de operação, e no final sobrar a margem de lucro, a taxa interna de retorno, a modelagem, ele vai contar qual que é essa taxa de retorno, e aí, como que seriam os próximos passos disso? Vai ser ao mercado, né, oficialmente, falar, tem então autorização, não, vai fazer o mercado, e o mercado vai fazer o escrutínio dele, né, vai abrir, vai vir empresa fazer visita técnica, vai olhar, vai se discutir, falar, isso não para, isso para, isso daqui eu acho que você está subestimando, isso daqui é sobreestimando, pô, me explica melhor da onde que... Então, ele vai buscar para ir para um certame, né, isso é previsto também, para se chegar num modelo, né, que seja factível também para prestação para quem tenha a qualidade do serviço, a modicidade, equilibrar tudo isso, a qualidade do serviço, a modicidade tarifária, o retorno do investimento, né, e essa margem em cima é do risco que tem-se ou não, né, então é um volume grande, por isso que aqui, né, eu acho que o ponto só se tem um volume grande de investimento, né, de um modal que não é próprio dele, né, então entender, no fim do dia tudo vai sair da tarifa. O que a gente só precisa entender é o quanto da tarifa representa uma coisa e quanto que foi, então, e se no fim do dia eu estou disposto a pagar a tarifa X, né, para isso, né, então acho que pode, talvez para facilitar a tramitação política, questões técnicas dessa questão, a tarifa é tanto, né, então eu lembro lá o termo de, aqui, Sanepar, se não me engano, era 3,38 metro cúbico tratado, era uma PPP, lá do esgoto tratado, em cima disso eu quero o menor desconto que der, não colocou o torga ali, aí mais limitado ali, depois ficou no Viva Voz, lá 2 empresas concorrendo. Deu lá 20 centavos de desconto, entendeu? Mas dentro da margem ali de menor preço para fazer o tratamento daquele esgoto. Então, vai muito das formas que você quer trazer, né? Então, e quanto mais você falou da iluminação pública, né? Quanto acho que o que a gente sente muita falta, eu vendo assim, tem que ter o estudo operacional técnico, tem que ter o de
econômico-financeiro, tem que ter o jurídico e tem que ter o de comunicação abarcado nisso para você esclarecer tudo isso e facilitar o processo, no fim do dia, a entrega do serviço público. Nós temos um sistema de cobrança, pensando na hipótese da questão depois, que se você tem um metro cúbico para as empresas disputarem com todas essas obrigações, partindo do pressuposto que é uma concessão, mas já realizado em andamento, chamadas puras, ou seja, esgoto a esgoto. Então, um dificultador aqui, misturar a drenagem com o esgoto, por causa dessa questão de custeio que você bem explicou, tanto do aspecto de entender o custo, quanto do ponto de vista jurídico, de encaixar no marco de saneamento se eu entendi direito. E o segundo aspecto, que aqui não me parece tão desprezível, é que se a FIP, se eu entendi direito, gostaria de sua experiência nisso, se a FIP apresentou, olha, tudo isso que está custando aqui, CAPEX, ou seja, investimentos, e OPEX, operacional, para fazer o trem funcionar, custa os 3 bilhões e 200 milhões de reais em 30 anos, prorrogáveis por mais 30, eu estou dizendo que você tem que botar tanto de dinheiro, eu tenho 240, 280 milhões de fundo de tratamento, os 3 primeiros anos você entrega a ET, ou seja, o investidor está olhando que ele tem que colocar 800 e alguma coisa, 820 milhões de reais dele no tempo, ele vai fazer a continha dele. Só que nisso, além dessas dúvidas que está colocando, estou tentando fazer o raciocínio lá de lá para ver se a situação para em pé, para ajudar a cidade na discussão. Eu tenho uma estação que é um Frankenstein. Eu estou considerando, quando eu olho para o estudo da FIP, que quando ela estabeleceu lá um parâmetro referencial, que tudo isso se paga com 90% de referência de tarifa de esgoto, que o investidor privado é que vai mostrar depois a capacidade de queimar essa gordura e fazer, eventualmente, com maior eficiência, para ganhar mais dinheiro, para melhorar a taxa de investimento dele, ou é uma bobagem esse raciocínio? Não, eu acho que pode ter mudanças, né? Olhando as outras concessões que tiveram, algumas deixam espaço para buscar outras soluções, né? Então, se não me falha, acho que Alagoas teve um modelo similar, que assim, preciso fazer um emissário submarino, entendeu? Eu preciso que você leve o esgoto tratado para longe daqui a um preço tal. A forma, né, vai deixar dentro, a sugestão do modelo é esse, mas deixou aberto. Tá, é uma estação, 3 estações, mas assim, o modelo é esse, depois a gente discute, então assim, tem uma referência, falar, o melhor modelo desse, e aí as empresas têm as suas estratégias ou não. É difícil prever qual que é a estratégia ou não da empresa. O que ela vai vir no momento que o edital, o estudo tiver publicado, aprovado, tudo, falar, vai para a rua, ela vai colocar as equipes, vai botar tudo, vai falar, vai vir vistoria em campo, vai contratar a empresa de engenharia, vai lá para ver tudo. E eu acho que muito disso vai vir também da discussão judicial que está sendo, porque pelo que eu acompanho, acho que na mídia aqui, vocês, a cidade está, né, Bauru, eu moro aqui, mas assim, que eu acompanho aqui da mídia, tem uma discussão judicial específica sobre o que foi feito, o que não foi, são de provas da estação judicial. Então, eu acho que está pegando-se tudo isso, esses estudos, esses valores, e colocando ali na produção de provas para se chegar ali a uma conclusão do que seria esse valor, tudo. E aí eu acho que é a melhor modelagem possível, né? Eu não tenho condições aqui de posicionar a técnica, tanto na parte operacional, não sou engenheiro dessa parte aí, dessas potencialidades, mas olhando como numa forma geral ali, é a questão do ponto de vista de sustentação desses modelos híbridos, né? Então acho que temos que pensar um pouco nisso, como você comentou. Do ponto de vista de disputa, faria diferença o formato de eu colocar tudo isso? Tem uma referência de 90% do custo da tarifa de esgoto, que é o custo que a FIP apresentou como referencial de quanto vai no bolso de cada um. Hoje a gente paga 60% da tarifa de esgoto, quanto você consome de água, mais 5% vai para o fundo. Traduzindo tudo, iria para 90% no ponto referencial. Tendo isso posto, faria diferença do ponto de vista do mercado, de você fazer, pensando nas duas relações aí, menor comodicidade, modicidade tarifária, ou custo menor para o contribuinte, colocar no mercado sob disputa tanto o referencial máximo, quanto um teto mínimo de desconto, para que eu parto de 90, vou dando desconto, mas eu não deixo você cair aqui de 65, por exemplo, que é o que a gente paga hoje, porque senão não correr o risco de alguém estrangular o número só para ganhar e depois não conseguir fazer. E se tiver empate, acrescentar contrapartida, ou é um formato meio esquizofrênico aí?
Não, eu acho que é possível, né? Acho que a gente já viu várias formas de modelagem econômica e financeira sobre o tema. O que se buscou até agora, após marco do saneamento, foi essa forma do preço de referência. Obviamente que é que nem um produto. Para uma empresa A, o custo de tratamento é X, para outra é 20% mais X. Depende dos custos operacionais. Desculpe, você está claro, pessoal, que nós estamos falando nisso de hipótese, porque nós não temos o preço do metro cúbico, que seria o tradicional. Então, assim, ali, obviamente, cada empresa tem, eu não me debrucei na numerologia para entender aqui específico do metro cúbico, né? O foco aqui um pouco na discussão jurídica, mas o que se tem ali no mercado é essa definição do quanto que é o metro cúbico, né? Então, assim, entende que para tratar é tanto, é 90%, vamos supor que 90% é um valor 100. Então, deste valor, né, quem consegue me entregar por menos, mais você põe um limite desse menos. E passou disso, é mais, e aí é outorga, né? Então, se discutiu muito um pouco da questão das outorgas e tudo, né? O que seria essa outorga? No fim do dia, é uma forma de que talvez ele aperte mais a margem ou ele tenha mais eficiência, né? Então, a outorga é o que ele vê de oportunidade de eficiência que talvez não está no modelo. Então, só é importante garantir que vai entregar o serviço. Então, por isso que esse limite, depois, um valor, e por lance, né? Falar, eu tenho espaço, né? Eu tenho gordura para mais tanto, né? Dentro do preço aqui. Tá bom. Acho que está colaborando bastante, né, com o objetivo do programa, que é realmente buscar esclarecer cada vez mais pessoas, opinião pública, e principalmente também os vereadores que terão essa responsabilidade, né, que não é pequena. Muitos sabem, obviamente, que é um assunto novo para Bauru, uma cidade de 400 mil habitantes, que está entre as 100 cidades que não tem o seu esgoto tratado até hoje. Agora a gente sente realmente, Pedro, que faltam realmente muitos detalhes ainda a ser esclarecido, medir melhor esse custo-benefício, né? Enfim, fazer com que esse pedido de autorização seja o mais transparente possível, para a população não ter nenhuma dúvida, e principalmente os seus representantes que terão nos próximos dias aí, né, logo depois do Carnaval, uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos falando de uma concessão de 30 anos, que pode ser prorrogada por mais 30, vamos colocar aí já no bolo 60 anos. Né? Nós, com certeza, não estaremos aqui, talvez nem os filhos dos vereadores estarão aqui, então uma responsabilidade política muito grande, uma responsabilidade social muito grande, uma responsabilidade econômica muito grande. Né? Obviamente que a gente não pede aqui a sua opinião política, muito menos partidária, mas tem muita coisa ainda para ser esclarecido, e eu fico imaginando que esses 17 vereadores têm uma responsabilidade muito grande, e deve ter, com a cidade de Bauru, porque é tão importante quanto tratar o esgoto, que ninguém nega que é uma obra talvez das mais importantes da história recente de Bauru, mas ao mesmo tempo, no mesmo peso, na mesma medida, na mesma importância que a obra, é também colocar esse projeto de autorização, abrir de fato essa caixa preta, né, de forma transparente, e que dê todas as informações para os vereadores votarem de forma consciente a hora que chegar este momento. Acho que é um desafio, agradeço aí o convite, aí fico à disposição aí no que puder contribuir com o debate. Muito obrigado pela sua participação, muitos esclarecimentos técnicos que vão ajudar toda a população de Bauru a entender melhor. O Nelson também, que tem se dedicado muito a esse assunto, a essa causa, não é de hoje. Né? Muito obrigado, viu, Nelson, em nome da Diário do Brasil, TV Prevê, mais uma vez pela sua importante contribuição num assunto tão importante quanto esse, que é buscar melhorar a qualidade de vida, não apenas da população de Bauru, mas que acaba tendo um reflexo direto em toda a nossa região. E ao nosso companheiro Fábio Toledo, que está mediando aqui para aula apenas, né? E que vai aí realmente tem contribuído bastante também, né, com os debates políticos e públicos. E a você, nosso telespectador da Diário do Brasil TV, muito obrigado pela audiência. Esperamos ter contribuído de forma jornalisticamente, com compromisso e com a responsabilidade social que cada um de nós também devemos ter com a cidade e com a nossa região.